Você já teve a sensação que a vida continua andando, mas você não? Os meses passam, o calendário muda, as pessoas ao seu redor parecem seguir em frente, algumas começam um novo trabalho, outras constroem uma família, algumas descobrem um propósito e você continua exatamente onde estava. Não necessariamente no mesmo endereço, mas na mesma versão de si mesmo. É uma sensação estranha, porque por fora parece que está tudo normal. Você acorda, cumpre sua rotina, conversa com as mesmas pessoas, volta para casa, dorme e depois faz tudo outra vez. E sem perceber, os dias deixam de parecer capítulos diferentes da sua história, eles começam a parecer cópias um do outro. Quando isso acontece, quase todo mundo procura a explicação no lugar errado. Talvez eu esteja preguiçoso, talvez eu procrastine demais, talvez eu seja viciado, talvez me falte disciplina. Essas respostas parecem fazer sentido porque são fáceis de enxergar. Afinal, são comportamentos, eles estão na superfície. Mas existe uma pergunta muito mais difícil. E se esses comportamentos forem apenas os sintomas? E se existir algo muito mais silencioso sustentando tudo isso? Porque ninguém acorda um dia decidindo desperdiçar a própria vida. Ninguém sonha em permanecer parado durante 5, 10, 15 anos. Ainda assim, isso acontece. E acontece com muito mais frequência do que nós imaginamos. Existe uma razão para isso. Ela não começa dentro de você, ela começa ao seu redor. O ambiente onde você vive faz muito mais do que oferecer conforto ou segurança. Ele molda a maneira como você pensa. Sem pedir licença. Imagina uma gota d'água caindo sempre no mesmo lugar. No primeiro dia, ela não muda absolutamente nada. Depois de uma semana, também não. Mas continue deixando essa gota cair durante anos. Até uma pedra começa a mudar de forma. É exatamente assim que o ambiente trabalha. Não através de grandes acontecimentos, mas pela repetição. Todos os dias você acorda olhando para as mesmas paredes. Escuta as mesmas conversas, encontra as mesmas pessoas, percorre os mesmos caminhos, recebe os mesmos estímulos. E pouco a pouco, seu cérebro conclui uma coisa muito simples. Se tudo continua igual, eu também posso continuar igual. A neurociência mostra que o cérebro busca economizar energia sempre que possível. Quando o comportamento se repete muitas vezes, ele deixa de exigir esforço consciente. Ele vira um padrão. É por isso que você consegue dirigir para casa quase sem perceber o caminho. É por isso que algumas pessoas pegam o celular automaticamente sempre que sentem ansiedade. É por isso que certos lugares despertam emoções específicas antes mesmo que você pense nelas. Os lugares também têm memória. E essa memória acaba se tornando a sua. Talvez seja por isso que mudar seja tão difícil. Não porque você é fraco, mas porque você está tentando construir uma pessoa nova, cercado de tudo aquilo que lembra constantemente quem você foi. Pense em alguém que ainda mora na sua casa, onde passou praticamente toda a juventude. Não existe problema nisso. O problema aparece quando aquela casa deixa de ser apenas um lugar para morar e passa a ser um lugar onde a identidade nunca muda. Todos sabem quem você era. Todos esperam as mesmas atitudes. As conversas continuam parecidas, os horários continuam parecidos, até os conflitos continuam parecidos. Sem perceber, você deixa de experimentar quem poderia ser. Você apenas confirma quem sempre foi. Existe uma frase de Carl Jung que diz que, até tornarmos o inconsciente consciente, ele dirigirá a nossa vida e nós chamaremos de destino. Talvez uma parte desse inconsciente seja justamente o ambiente, porque ele condiciona nossas escolhas sem que percebemos. Você entra no mesmo quarto, senta na mesma cadeira, abre o mesmo aplicativo, escuta a mesma música, conversa com as mesmas pessoas e espera que de alguma forma sua vida produza resultados diferentes. É curioso, nós costumamos acreditar que grandes mudanças acontecem depois de uma decisão, mas muitas vezes elas começam antes. Começam quando mudamos aquilo que alimenta nossos pensamentos. Marco Aurélio escreveu que a alma assume a cor dos seus pensamentos, mas existe um detalhe que quase ninguém comenta. Os pensamentos também assumem a cor do ambiente que vivem. Se você permanece tempo demais em um lugar que não exige a versão maior de você, sua mente também deixa de crescer. Ela aprende apenas a sobreviver. É por isso que tantas pessoas descrevem a estagnação como uma neblina. Não conseguem explicar exatamente o que sentem, apenas dizem que perderam a clareza. Que já não conseguem imaginar um futuro diferente, que tudo parece pesado, sem direção. Como se alguma coisa invisível tivesse diminuindo o alcance da própria visão. E talvez tenha diminuído mesmo. Não porque seus olhos mudaram, mas porque você olha sempre para a mesma paisagem. Quando uma criança cresce, a mudança acontece naturalmente. Ela sai do ensino fundamental, depois entra no ensino médio, mais tarde conhece uma faculdade, um trabalho, um novo ciclo. Cada fase apresenta pessoas diferentes, responsabilidades diferentes e desafios diferentes. O crescimento acontece porque o ambiente obriga a identidade a crescer junto, mas existe um momento da vida que essa troca deixa de ser automática. E curiosamente, é justamente aí que muita gente para de evoluir. Porque continua vivendo no mesmo lugar, frequentando os mesmos ambientes, repetindo as mesmas conversas, esperando que apenas o tempo produza uma transformação que só a mudança seria capaz de provocar. O tempo, sozinho, não muda ninguém.
Ele apenas aprofunda aquilo que já está sendo repetido. É por isso que 2 pessoas podem passar 5 anos vivendo e apenas uma delas realmente crescer. Existe uma palavra que aparece com frequência quando alguém tenta descrever esse estado: limbo. É como se a vida estivesse acontecendo, mas você não estivesse realmente participando dela. Você trabalha, estuda, conversa, ri de vez em quando. Mas, quando o dia termina, fica a impressão que nada aconteceu de verdade. É como caminhar em uma esteira. Você faz esforço, sua energia diminui, mas continua exatamente no mesmo lugar. Talvez seja por isso que tantas pessoas confundam movimento com transformação. Elas estão sempre ocupadas, sempre fazendo alguma coisa, mas raramente estão mudando. Existe uma diferença enorme entre repetir uma rotina e construir uma vida. A rotina pode proteger, pode organizar, pode trazer estabilidade, mas quando ela deixa de ser uma ferramenta e passa a definir quem você é, ela começa a funcionar como uma prisão silenciosa. E as prisões mais difíceis de abandonar são justamente aquelas que aparecem confortáveis. Foi isso que comecei a perceber quando olhei para minha própria vida. Durante muitos anos eu acreditava que o problema estava dentro de mim. Achava que a falta de motivação, que eu precisava acordar cedo, trabalhar mais, ter mais disciplina, mas havia uma pergunta que eu quase nunca fazia: como eu poderia construir uma identidade diferente vivendo exatamente no mesmo cenário que criou a minha identidade antiga? Todos os dias eu acordava no mesmo quarto, via as mesmas pessoas, escutava as mesmas conversas, percorria os mesmos caminhos. Meu corpo estava vivendo um novo dia, mas a minha mente estava revivendo o dia anterior. Era como se alguém apertasse o botão repetir e eu nem percebia. Talvez você conheça essa sensação. Você olha para trás e descobre que os últimos anos parecem um único ano muito comprido. As lembranças se misturam, os dias se confundem, quase não existem acontecimentos capazes de separar um período do outro. Isso acontece porque a novidade desapareceu. E quando a novidade desaparece, nossa percepção de tempo também muda. O cérebro registra aquilo que chama sua atenção quando tudo é igual. Quase ninguém merece ser lembrado. É por isso que existem fases da vida que parecem ter passado em um instante. Não porque foram curtas, mas porque foram repetidas. Existe uma imagem que ajuda a entender isso. Nos videogames, existe um personagem que não escolhe o próprio caminho. Eles apenas executam o roteiro. Caminham sempre pelos mesmos lugares, dizem que sempre as mesmas frases, reagem sempre da mesma maneira. Eles não vivem, apenas cumprem uma programação. Às vezes fazem exatamente isso, às vezes fazemos exatamente isso, na verdade. Acordamos, abrimos o celular, seguimos para o trabalho, voltamos para casa, reclamamos das mesmas coisas, dormimos, depois repetimos tudo outra vez. O problema nunca foi a rotina. O problema começa quando ela deixa de ser uma escolha e passa a ser uma programação. Quando isso acontece, você deixa de perceber possibilidades. Sua imaginação escolhe. Você já não pergunta mais o que poderia construir, mas passa a perguntar apenas como sobreviver até amanhã. É nesse momento que a estagnação se torna perigosa, porque ela não destrói seus sonhos de uma vez, ela faz algo mais sutil. Convence você que sonhar já não faz mais sentido. Talvez seja por isso que tantas pessoas procurem alívio e distrações. Horas nas redes sociais, pornografia, jogos, comida, qualquer coisa que ofereça uma recompensa rápida. Não porque essas coisas sejam o verdadeiro problema, mas porque elas anestesiam a dor de permanecer parado. É importante entender isso. A procrastinação nem sempre é a causa. Muitas vezes ela é apenas o sintoma. O mesmo vale para vícios. Eles costumam preencher o vazio que já existia antes. E esse vazio nasce quando a vida deixa de oferecer novidade, significado e crescimento. Viktor Frankl escreveu que o ser humano suporta quase qualquer sofrimento quando encontra um sentido para continuar. Mas o contrário também parece verdadeiro. Quando o sentido desaparece, até as tarefas mais simples parecem pesadas. É por isso que algumas pessoas vivem cansadas, mesmo sem fazer quase nada. O corpo não está exausto, é a mente que perdeu a direção. Mas existe uma armadilha nessa reflexão. Seria muito fácil concluir que basta mudar de cidade, trocar de emprego e conhecer pessoas novas. Não é tão simples. Há pessoas que atravessam oceanos carregando exatamente a mesma mente. Mudam de país, mudam de casa, mudam de trabalho e continuam vivendo da mesma maneira, porque levaram consigo todos os padrões antigos. O ambiente tem força, mas a identidade também. É aqui que muita gente se engana. Acredita que crescer significa apenas adicionar coisas novas à própria vida. Mais dinheiro, mais contatos, mais experiências. Nem sempre. Às vezes crescer exige primeiro aprender a deixar. Deixar hábitos, deixar lugares, deixar histórias que já terminaram. Porque ninguém consegue segurar o passado com uma das mãos enquanto tenta construir o futuro com a outra. Imagina que existe uma grande barreira diante de você. Não uma parede de concreto, mas uma fronteira invisível.
De um lado está tudo aquilo que você conhece, os hábitos antigos, as conversas antigas, os medos antigos, as culpas antigas, até o sofrimento parece familiar. Do outro lado, existe algo muito menos confortável. Não porque seja pior, mas porque ainda não é conhecido, tá? Novas responsabilidades, novas amizades, novas ideias, uma nova versão de você mesmo. O curioso é que ninguém consegue viver dos dois lados ao mesmo tempo. Toda travessia exige deixar alguma coisa para trás. Talvez seja exatamente isso que torna uma mudança tão difícil. Não o medo do futuro. É o apego ao que já se tornou familiar. Mesmo quando esse familiar já não faz você crescer. Jesus disse que ninguém coloca vinhos novos em odres velhas. A imagem parece simples, mas guarda uma verdade profunda. Não adianta desejar uma vida nova e insistir em conversar exatamente com a mesma estrutura de antes. Em algum momento, aquilo que sustentava sua antiga identidade deixa de comportar aquilo que você está se tornando. E quando isso acontece, permanecer igual deixa de ser uma escolha prudente. Passa a ser uma forma silenciosa de impedir o próprio crescimento. Talvez você esteja diante dessa barreira nesse exato momento. A pergunta não é se existe um caminho do outro lado. A pergunta é, o que ainda está prendendo você? Existe um detalhe que quase ninguém percebe quando fala sobre mudança. Nós imaginamos que o passado é algo que insiste em nos perseguir, mas, olhando com calma, talvez seja exatamente o contrário. O passado não atravessa a ponte para encontrar você, é você que volta até ele. Todas as vezes que escolhe os mesmos lugares, revive as mesmas conversas, alimenta os mesmos hábitos e aceita a mesma versão de si mesmo, não é o passado que retornou. Foi você que decidiu caminhar na direção dele mais uma vez. É por isso que eu gosto de imaginar essa mudança como uma barreira. De um lado está tudo aquilo que construiu quem foi você até aqui. Suas antigas crenças, seus antigos medos, as pessoas que ainda esperam que você continue sendo exatamente o mesmo. Os ambientes onde você aprendeu a pensar pequeno, os lugares onde seus sonhos começaram a parecer grandes demais. Do outro lado, não existe uma vida perfeita. Existe apenas espaço para que uma nova identidade possa nascer. O problema é que atravessar essa barreira nunca foi confortável. Nosso cérebro prefere aquilo que conhece, mesmo quando o conhecido machuca. Ele ainda parece mais seguro do que aquilo que nunca experimentamos. É por isso que tantas pessoas permanecem anos em um lugar que já não faz crescer. Não porque gostam daquela realidade, mas porque ela é previsível. E para o cérebro, previsibilidade significa segurança. Eclesiastes diz que existe tempo para plantar e tempo para arrancar o que foi plantado. Quando todo mundo gosta da primeira parte, plantar parece bonito. Começar parece inspirador, mas poucos aceitam a segunda, porque arrancar exige reconhecer que algumas coisas cumpriram seu propósito e agora precisam ficar para trás. Nem tudo aquilo que faz sentido em uma fase continuará a fazer o sentido na próxima. Talvez seja exatamente isso que esteja faltando na sua vida hoje. Não mais força de vontade, não mais disciplina, não mais um vídeo motivacional. Talvez esteja faltando coragem de admitir que alguns ciclos já terminaram e que insistir neles só prolonga uma versão de você que já deveria ter ficado para trás. Pense em uma árvore. Enquanto ela é pequena, o vaso parece insuficiente. Mas quando chega o momento que o problema deixa de ser árvore, o problema passa a ser o espaço onde ela continua tentando crescer. As raízes começam a bater nas paredes. O crescimento desacelera, as folhas perdem força, e quem olha de fora pode dizer que falta água ou adubo, mas a verdade é outra. Ele simplesmente precisa de um lugar maior. Talvez você seja essa árvore. Talvez você esteja tentando crescer em um ambiente que já ficou pequeno para a pessoa que você está se tornando. Isso muda completamente a forma de chegar à sua estagnação. Porque durante todo esse tempo você acreditou que estava lutando contra a preguiça, contra a procrastinação, contra a pornografia, contra a falta de dinheiro, mas talvez tudo isso seja apenas consequência de uma vida que deixou de desafiar você. Quando não existe crescimento, qualquer distração parece mais interessante do que a realidade. Quando não existe direção, qualquer prazer imediato parece suficiente para preencher o vazio. O problema nunca foi apenas o comportamento. O comportamento é a resposta de alguém que permaneceu tempo demais no mesmo lugar. É aqui que muita gente comete um erro silencioso. Espera sentir vontade para mudar, espera aparecer coragem, espera ter coragem para dar certo. Mas quase nunca funciona assim. Primeiro vem a decisão, depois o desconforto. Só muito tempo depois parece a clareza. Quem espera enxergar todo o caminho antes de dar o primeiro passo normalmente nunca sai do lugar. Foi assim com Abraão. Deus não mostrou toda a estrada, apenas disse para sair da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai. O destino foi sendo revelado enquanto ele caminhava. Talvez exista uma lição profunda nisso. A clareza raramente antecede o movimento. Ela costuma ser consequência dele. Por isso, pare de esperar que a sua mente mude antes de mudar a sua vida.
Muitas vezes acontece exatamente o contrário. Você muda de ambiente, muda as conversas que escuta, muda aquilo que consome, muda as pessoas que admira e aos poucos a sua mente começa a acompanhar o lugar onde seu corpo já chegou. No fim das contas, talvez a pergunta mais importante não seja como vencer a procrastinação ou como deixar de me sentir perdido. Talvez a pergunta seja muito mais simples. O ambiente onde você vive hoje está alimentando a pessoa que deseja se tornar, ou está preservando a pessoa que sempre foi? E essa pergunta pode ser desconfortável, mas também pode ser libertadora, porque no momento em que você entende que o ambiente molda a identidade, deixa de lutar apenas contra si mesmo e começa a escolher com mais cuidado aquilo que alimenta sua mente todos os dias. Você não precisa destruir o seu passado, ele faz parte da sua história, mas também não pode transformar o passado em endereço permanente. Há lembranças que devem ser levadas como aprendizado, não como moradia. Talvez, quando esse vídeo terminar, nada ao seu redor tenha mudado. O mesmo quarto continuará lá, as mesmas ruas, as mesmas pessoas, mas existe uma possibilidade que você nunca mais olhe para esse ambiente da mesma forma. Porque depois que enxergarmos o quanto o lugar onde vivemos influencia quem nos tornamos, fica muito difícil continuar acreditando que a estagnação acontece por acaso. E se essa reflexão encontrou você no momento certo, não guarde essas palavras apenas como mais um conteúdo consumido durante o dia. Guarde como uma pergunta que merece acompanhar seus próximos passos. Existe alguma parte da sua vida que já cumpriu seu propósito, mas você continua mantendo apenas porque tem medo de atravessar a barreira? Se essa pergunta permanecer ecoando dentro de você depois desse vídeo acabar, então talvez a mudança já tenha começado. E se você acredita que chegou a hora de construir uma vida cercada por pessoas que caminham na mesma direção, se inscreve aqui no canal, Efeito Propósito. Esse canal foi feito não para te transformar só numa pessoa melhor, mas para fazer você encontrar o seu verdadeiro propósito de vida.